roupas pode parecer abundância. Ter o celular mais top do ano pode parecer que você é abundante. Ter um carro super legal, super caro, pode parecer que você é abundante. Mas ser abundante mesmo é você conseguir pagar todas as contas no início do mês sem medo se vai ter dinheiro para pagar essas contas ou não. Abundante é você conseguir viajar uma vez por ano para o lugar que você gosta quando chega as suas férias. E não o contrário, quando chegar as suas férias você dizer: nem lembro qual foi a última vez que viajei, porque eu tô sempre sem dinheiro. Abundante é a gente conseguir ter realizações na nossa vida, realizações que realmente importam para nós. E parar de comprar certas coisas que acabam com o nosso dinheiro tem tudo a ver com aquele conceito de minimalismo, mas não tem nada a ver com passar necessidade. Você não vai ser miserável porque deixou de comprar alguns itens que na tua mente te traziam certo conforto. Muito pelo contrário, parar de comprar certas coisas vão te trazer mais conforto. Então bora ver quais são as coisas que você precisa parar de comprar que está te impedindo de ter mais realizações na sua vida. E em primeiríssimo lugar estão as compras por impulso. Eu era a rainha delas. Gente, como eu vivia sem dinheiro por causa disso. E muitas vezes a gente faz sem perceber. Eu me lembro até hoje, certa vez que eu estava triste dentro de casa e eu pensei assim: eu preciso dar uma voltinha. Eu preciso ir no shopping, ver coisas bonitas e quem sabe até comprar alguma coisinha pra mim. Esse tipo de atitude faz a gente esquecer essa tristeza, essa angústia momentaneamente. No momento em que a gente está fazendo tal passeio, no momento em que a gente está realizando aquela compra, a gente esquece aquele problema que está perturbando a nossa mente. No entanto, no momento em que chega a fatura do cartão de crédito, aquele problema volta multiplicado, porque você continua com aquele problema e agora está com outro problema porque as suas dívidas aumentaram. Você precisa aprender a se controlar. Você não precisa aproveitar todas as promoções. Como diria o Júlio, se eu não comprar, sai mais barato. Você não precisa ter um guarda-roupa abarrotado de coisas. Coisas essas que muitas vezes você nem utiliza. O processo de largar esse vício das compras impulsivas, ele não é da noite pro dia. Mas você precisa ir se treinando e aos pouquinhos você vai conseguir largar isso. Hoje em dia, nem em shopping eu vou mais. Nem para comer. Quando eu quero comer alguma comidinha diferente, eu procuro qual restaurante que eu quero e vejo se esse restaurante tem restaurante de rua, sabe? E aí eu dou preferência a ir em um restaurante de rua para não correr o risco de passear no shopping e de repente cair em alguma tentação. Apesar que eu estou tão treinada que olhar as vitrines do shopping não me dá nenhuma tentação hoje em dia. Segunda coisa que você deve parar de comprar: fast food. Esse item vai fazer você economizar no bolso e ainda vai melhorar a sua saúde. A gente nunca para pensar quanto dinheiro a gente gasta comendo fora de casa. Numa brincadeirinha, numa saidinha qualquer, por pessoa vai ali no mínimo R$100. Graças a Deus eu parei com essa mania antes de ter as minhas filhas. Senão, os gastos iam ser alto demais. Tem gente que pede comida fora, sexta, sábado, domingo, e ainda em um desses dias dá uma passeadinha ali na parte da tarde e come fora também. Isso é um ralo de dinheiro. Depois que eu consegui parar totalmente de ficar comendo fora, vocês não imaginam o quão crítica eu fiquei com relação às comidas fora de casa. Não tem muito tempo eu fui numa rede grande aí de restaurantes comer aquela famosa costela com barbecue. Eu gastei lá naquele restaurante uns R$400. Tava morrendo de vontade de comer aí essa costela. E aí a gente foi lá, super empolgados para comer isso. Fazia tempo que a gente não comia lá. Gente, foram R$400 que a gente jogou no lixo. A comida estava horrorosa, a costela estava seca, a batata veio fria. Como a gente se arrependeu de ter ido naquele restaurante. Outro restaurante que a gente parou de ir, né, que é uma grande rede de fast food, é o McDonald's. Se vocês pararem para analisar, normalmente o lanche deles vem ruim, o lanche vem seco, o lanche vem frio. Eu já peguei até o pão seco, parecia que o pão tinha uns 3 dias. Sabe pão que tá ruim? E a batata? Sempre fria e murcha. Quando a gente para de ficar com esse vício de comer fora, a gente começa a perceber como certos restaurantes, como certas lanchonetes
oferecem itens ruins para consumo. Parar de comer em certos restaurantes, além de ser uma economia de dinheiro, ainda é um livramento para a tua saúde. Terceira coisa que você não deve comprar: carro. Parece besteira, né? Você vai falar assim pra mim: ai, Amanda, então eu não vou mais comprar carro? Não, gente, não é nada disso. Mas sabe o que é que eu vejo? Tem muita gente que quer comprar um carrão. Sabe aqueles carros que são SUV, que são os carros pica das galáxias, que tem direção hidráulica, que tem um monte de furulinha? Pois é, eu vejo muita gente que quer comprar esse tipo de carro. E aí, a pessoa não tem dinheiro para bancar um carro desse novo. Vai lá e compra esse tipo de carro com mais de 10 anos de uso. E sabe o que acontece? As manutenções mais pesadas, elas começam a acontecer a partir de 10 anos de uso do carro. E aí a pessoa vai e compra aquele carrão, que era o carrão dos sonhos dela, porque o carro estava mais barato, estava o preço de um carro popular. O que acontece? Na primeira manutenção que o carro tem, a manutenção custa o preço do carro popular. Já vi isso acontecer com muita gente, de ter um carro desses, em que tem uma manutenção muito cara. E aí, aconteceu a primeira vez, a pessoa foi lá e pagou a manutenção, que dobrou o preço do carro. A pessoa insistiu no erro, quis continuar com o carro e veio mais manutenções caras iguais a que ela pagou naquele primeiro momento. Então, a gente pode ter um carro, só que tem que ser um carro de acordo com as nossas condições. O carro traz certo conforto, principalmente se você tem criança em casa, é muito difícil se locomover sem um carro. Mas tem que ser um carro que caiba nas suas condições financeiras. Eu lembro que o primeiro carro que eu comprei na minha vida, eu era bem jovem, né? E jovem normalmente é deslumbrado, e assim eu era. Eu comprei um carro usado, mas o carro era seminovo, tinha 2 ou 3 anos de uso. Era um carro bem novo, com pouca quilometragem. Ou seja, eu paguei caro por aquele carro. Financiei em vários meses, né, em 3 anos, e a parcela daquele financiamento custava praticamente todo o meu salário. Por 3 anos eu fiquei sem salário. O lado bom daquela compra é que era um carro realmente popular, então ele durou bastante sem precisar fazer manutenções. E quando ele começou a ter manutenção, a manutenção era super barata. Mas eu lembro que na mesma época uma colega também comprou um carro, mas ela comprou um carro parecido com o meu, similar com o meu, só que o meu era sedã e o dela era hatch, e ela comprou o carro com 10 anos de uso. O carro custou 3 vezes mais barato do que o meu. Ela conseguiu comprar praticamente à vista. Tinha algumas manutençõezinhas, né? Porque era um carro mais velho, mas eram manutenções baratas. Se você quer um carro, você precisa comprar um carro de acordo com as suas condições. Quarto item que você deve tomar muito cuidado ao adquirir são as assinaturas. Tem assinatura de tudo que é tipo. Os Extremes hoje em dia é uma infinidade de opções. E como o valor de cada um deles, né, de cada uma dessa assinatura é muito baixa, as pessoas vão fazendo assinatura sem nem perceber. Repara, antigamente, quando existia aquele combo de assinatura, né, da televisão por assinatura, poucas pessoas adquiriam. Por quê? Já na largada custava R$200. Então a pessoa olhava assim e falava: nossa, isso é muito caro, não posso adquirir algo assim. Hoje em dia, uma assinatura que custa R$15,90, outra R$19,90, outra R$29,90. E assim as pessoas vão fazendo, sem reparar no acúmulo de assinaturas. Quando for colocar no papel e somar, já ultrapassou os R$200. Você pode ter as assinaturas, mas escolha a que você mais vai utilizar e fique com ela. Não saia comprando um monte de uma vez. E o pior de tudo, tem gente que faz um monte de assinaturas e nem consegue consumir tudo aquilo que adquiriu. Quinta coisa que você deve tomar cuidado ao adquirir é o plano de academia. Tem muita gente que vai lá, fecha o plano anual e já se passaram 6 meses e a pessoa não conseguiu ir nem um mês consecutivo. E o pior, que continua renovando o plano sem conseguir ir. Acha que do nada a vontade vai aparecer
e vai começar a ser frequente na academia. Antes de fechar um plano de academia, comece a fazer exercícios dentro de casa, comece a fazer caminhada na rua. Depois que o bichinho da endorfina picar você de verdade e você estiver há 6 meses consecutivos fazendo exercícios, aí sim você verifica se fechar um plano de academia é viável para você. Muitas vezes a gente vai lá, fecha o plano da academia, vê que não vai conseguir ir e tenta cancelar. E neste momento percebe que cancelar fica mais caro do que você pagar o ano inteiro do plano que você fez. E aí você fica com cara de tonto, né? Porque tem que pagar um plano sabendo que não vai usar, sabendo que não poderá frequentar, porque se você resolver cancelar, fica mais caro. Sexta coisa para você não gastar mais o seu dinheiro são as tarifas bancárias. Pessoal, hoje em dia ninguém mais precisa pagar tarifa bancária. Sabe a tarifa para uso da conta corrente? Pois é. Primeiro que já existe a conta essencial. Essa conta dá direito a você utilizar a conta corrente, dá direito a você fazer alguns extratos, sabe, imprimir extrato em caixinha eletrônico? E dá direito a você fazer algumas transferências. Mas hoje em dia a gente não precisa mais imprimir extrato em caixa eletrônico, porque a gente consulta pelo celular mesmo, e nós temos o Pix. Ninguém mais precisa utilizar TED e DOC. E também na conta essencial entra o cheque. O cheque eu acho que já está no museu. Então não precisa mais pagar tarifa bancária. Primeiro que tem essa conta essencial. Então todos os bancões são obrigados a te fornecer uma conta com pacote gratuito. Segundo, que existem vários bancos digitais que não cobram tarifa bancária. E tem uma terceira coisa também. Você não precisa pagar a tarifa bancária para fazer a utilização do cartão de crédito. Já tem muito cartão de crédito que a anuidade é gratuita. Em sétimo lugar, estão as roupas de tendência. Sabe as roupas que estão em alta no momento? Toda estação muda a tendência. Então, na primavera nós temos os florais, no inverno nós temos os tons frios, no verão nós temos os tons quentes. Só que na primavera passada utilizaram flores amarelas, na primavera de agora utilizaram flores rosas. E assim, eles vão mudando a tendência, as roupas em alta no momento, a cada 3 meses. E isso tudo para quê? Para encher os seus olhos e você achar que tem um motivo para gastar. Eu costumo comprar as minhas roupas em outlet ou na promoção da loja mesmo. Você sabe que roupas de outlet e na promoção são as roupas da coleção passada. E você paga muito mais barato em roupas de coleção anterior. Quer aproveitar Black Friday? Essa é a melhor de todas. Comprar roupas de coleção anterior. Eu costumo comprar as minhas roupas online. Então eu vou lá no site da loja que eu gosto, pesquiso o item que eu preciso comprar no momento, porque eu não fico comprando um monte de roupa a todo tempo. Eu vejo o que eu estou precisando e compro somente o que realmente eu preciso. Então eu vou lá, pesquiso calça, camiseta, vestido. E aí eu faço aquele filtro do preço menor para o maior. Porque nesse momento eles vão me mostrar todos os itens que está mais barato na loja. E normalmente são os itens da coleção passada. E eu sempre pego coisas de excelente qualidade e com boa durabilidade, e sempre pago mais do que a metade do preço que a gente paga lá na loja. Teve uma vez que eu fiz uma compra dessa pelo site e chegou em casa, não me serviu. Então eu fui até a loja para fazer a devolução e eu fui ver se tinha algum item que me agradava lá na loja. Percebi que não, que todos os itens estavam bem mais caros. A gente acaba perdendo a coragem de comprar na loja. Porque, por exemplo, uma blusinha desse tipo na loja custa R$80. Quando você compra online, custa 40. Você perde a coragem, porque você começa a ver que é sempre o mesmo padrão de roupa. E aí eu dei uma volta lá na loja, percebi isso e fiquei sem vontade de comprar. Mas um vendedor me abordou. E aí perguntou, a senhora tá precisando de alguma coisa? Eu falei, não, eu vim trocar esse item, mas eu já vi que não tem aqui na loja. E ele pediu pra ver o item, eu mostrei. Aí ele fez uma cara assim de nojento e falou, é coleção passada, não temos. Gente, assim como esse vendedor, muitas pessoas fazem isso conosco. Mas a gente não pode deixar esse tipo de coisa nos abater. Porque para e pensa, como está a conta bancária de uma pessoa que faz esse tipo de coisa e como está a sua conta bancária. Quando eu falo em conta bancária, é
como estão as nossas condições. Porque a partir do momento que a gente aprende a lidar com o nosso dinheiro e não jogar o nosso dinheiro no lixo, a nossa vida financeira, ela começa a melhorar muito. Então você não pode deixar esse tipo de coisa te abater. Porque quando você começa a economizar, tem um monte de gente que te chama de mão de vaca, que te chama de avarento. Não se preocupe com isso, porque essa economia vai fazer a sua vida melhorar muito. Oitava coisa que não devemos comprar. Na verdade, é que não devemos comprar. Você pode ver que a maioria das coisas que eu falei aqui no vídeo não é que a gente não deve comprar, é que a gente deve mudar a nossa visão. E essa daqui é diminuir a quantidade. Aproveitando que eu estava falando de roupa, vamos pensar na quantidade de roupa que você compra todos os meses. Nós não precisamos de um guarda-roupa abarrotado de coisas. E é nesse momento que o minimalismo vai ajudar você, porque você vai perceber que precisa mudar esse seu ponto de vista. Você não precisa ter um monte de roupas que muitas delas você nem usa. Às vezes, as pessoas têm 10 calças jeans no guarda-roupa. Se colocar uma do lado da outra, vai ver que elas são todas semelhantes e que não precisava ter as 10, que 3 ou 4 já era o suficiente. E parar de ficar comprando as roupas que está em alta no momento vai te ajudar muito com isso. Por quê? Às vezes chegam no momento de tendência que eles colocam, a tendência do momento é a camisa cor amarelo gema de ovo. Aí dali a 3 meses, essa tendência some e você consegue perceber o quanto aquele amarelo gema de ovo é horroroso e não quer usar mais. Só que você deixa a camisa lá parada no seu guarda-roupa, porque a camisa é novinha, mas você não tem coragem de usar. Então, quando você parar de ficar seguindo a tendência, você vai começar a diminuir a quantidade de coisas que tem no guarda-roupa. E o mesmo vale para tudo. Vale para produtos de higiene, vale para os cremes hidratantes, perfume, esmaltes, vale para tudo. Nono lugar, subir de nível. Tudo que a grande maioria das pessoas querem na vida é subir de nível, é melhorar de vida. Mas pensa comigo, você está ganhando 4 mil reais por mês e aí consegue uma promoção ou muda de emprego e o teu salário passa a ser 5 mil reais. E aí, o que a grande maioria das pessoas fazem de imediato, já sobe de nível também, já sobe um degrau e começa a gastar de acordo com aqueles 5 mil reais. Os 4 mil que ela gastava anteriormente já não cabe dentro da vida dela. Se ela pagava uma academia de 100 reais, ela vai mudar para uma academia que custa 200 reais. Se ela gastava de aluguel 1.000 reais, ela já quer mudar para uma casa que o aluguel vai custar 1.500 reais. Ah, e precisa renovar o guarda-roupa também, porque afinal, né, agora ela tá num cargo novo, precisa se vestir melhor. O que aconteceu? Todo o dinheiro que ela conseguiu ganhar a mais foi pelo ralo. Ela já tá gastando, ela equiparou os gastos dela com um novo salário. Gente, tudo que a gente quer realmente é subir de nível, é ter mais regalias na vida, é ter mais qualidade nas coisas que a gente consome. Mas assim, quando o seu salário aumentar, quando os seus ganhos aumentar, espera um pouquinho para você começar a subir de nível. Desta maneira que você vai conseguir alcançar a verdadeira riqueza. Se você ficar 1 ou 2 anos vivendo naquele patamar mais baixo e guardando o restante do dinheiro que você ganhou, nesse pouco tempo você vai ver essa quantidade de dinheiro que você conseguiu economizar, ela vai render para você esse valor a mais. E é dessa maneira que você vai começar a enriquecer, acumulando, você vai ter um patrimônio maior. Desta maneira você consegue ter mais renda, porque você vai contar com a renda do teu salário e com a renda dos teus investimentos. E é assim que a gente aumenta a nossa riqueza. A gente passa um tempo de privação para lá na frente vir abundância. E por fim, nós temos as tecnologias. Assim como as roupas de tendência, as tecnologias mudam 1 ou 2 vezes por ano. Mas um celular, ele costuma durar pelo menos 3 anos. Na minha mão, ele dura 7 anos. A gente até consegue ver ali nitidamente a diferença da qualidade, sabe? De uma foto, a agilidade, né? Que os programas têm no celular mais antigo e no celular mais novo. Mas, gente, em 1 ano, 2 anos, 3 anos, a mudança não é tão grande. A não ser que você trabalhe com isso, você não precisa ficar
trocando tecnologias uma vez por ano? Eu costumo ver pessoas que estão sempre com celular diferente. Aí eu pergunto, mas você trocou de celular de novo? O que aconteceu? Ai, o outro eu perdi. Ai, o outro caiu e quebrou. Gente, vocês precisam ter dó de vocês precisam ter pena do dinheiro de vocês, porque quando vocês deixam um item desse cair e quebrar, quem vai arcar com isso são vocês. E o mesmo vale para todas as coisas que você tem dentro da sua casa. Você precisa ter mais zelo pelas coisas, que é para elas durarem mais. Essas são algumas das coisas que eu diminuí o consumo, né? Algumas delas eu consegui até zerar. Por exemplo, shopping, eu não vou mais. Hoje em dia a gente não vai em shopping para passear, para fazer compras. Shopping a gente deve ir uma vez a cada 6 meses. É coisa rara de verdade. Comer fora, a mesma coisa. A gente comer fora normalmente é algo que a gente não sabe fazer dentro de casa, como por exemplo, uma comida japonesa. Mas isso demora muito pra gente ir. Muito diferente de antigamente, que a gente 3 vezes por semana a gente comia fora e muitas vezes mais do que isso. Então assim, o nosso costume, né, era comer fora várias vezes. Quando você passa a comer uma vez a cada 3 meses, 5, 6 meses, você praticamente zerou o consumo. E gente, os gastos diminuem de verdade. O nosso dinheiro começa a sobrar. E você tem mais algum item que você acredita que é um gasto desnecessário e que consome boa parte do nosso dinheiro? Deixa aqui nos comentários pra gente saber e alertar mais as pessoas. E não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal se ainda não se inscreveu. E até um próximo vídeo.